Capítulo 3, nós leremos o verso 22 e 23. Lamentações, capítulo 3, de 22 a 23. Depois do profeta Jeremias vem o livro de Lamentações. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que diz assim a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Esse é o momento do culto no qual nós nos achegamos a Deus, colocando diante dele os nossos corações, as nossas vidas. É o momento do culto no qual nós confessamos diante de Deus os nossos pecados, com essa certeza de que as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós nessa manhã nos levantamos com saúde, porque Deus guardou as nossas vidas e Ele pede para que nós coloquemos diante dele os nossos erros, os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos transformar, para nos perdoar, e assim caminhemos diante da tua presença, da sua presença. Nós vamos estar orando nesse momento então, essa oração de confissão diante do Senhor. Eu quero convidar o diácono, o presbítero Anildo, que estivesse orando nesse momento. Pai Celestial, Pai amor, Pai querido, mais uma vez, queremos agradecer, Pai, por esse dia de vida maravilhoso, Pai, que o Senhor nos concedeu, Pai. Agradecer, Pai, por todas as coisas, Pai, que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor. E agradecer, Pai, por estar mais uma vez aqui na tua casa, Pai, onde podemos vir aqui te adorar, te louvar e agradecer o teu nome, Pai querido. E queremos chegar mais uma vez na tua presença, Senhor, para pedir perdão sobre os nossos pecados, Senhor. Tudo aquilo que temos feito, Pai, tudo aquilo que temos praticado, Pai, ou pensado, Pai, tudo aquilo que a gente faz e muitas vezes nos afasta de Ti, Pai querido. E não busca no Teu querer, Pai querido. E entristece o Teu coração, Senhor. Chegamos na Tua presença, Pai, nos humilhamos, Senhor, e pedimos pecado, e pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor. Pedimos também, Pai, e nessa noite, Pai, de culto a Ti, Senhor, possamos ser aqui renovados, Pai, que o Senhor possa renovar as nossas vidas, Senhor, que o Senhor possa nos purificar, Senhor. Tudo aquilo que fizemos, Pai, possa
não é tão, não chega em distância do coração, Senhor, se sentimos, Pai, muito triste muitas vezes quando pecamos, Pai querido, quando cometemos alguma falha na Tua presença, Senhor. Pai querido, eu quero agradecer por esse amor maravilhoso que o Senhor sempre para um de nós, Pai querido. Somos carentes, Pai, do Teu amor e da Tua graça sobre as nossas vidas, Pai, porque sempre com misericórdia não somos nada, Pai querido. Que o Senhor continue, Pai, nos abençoando, nos guardando, Pai, nos livrando do mal, das tentações que muitas vezes nos tocam no nosso coração, Senhor. Que o Senhor continue conosco, Pai, nos livrando de tudo isso, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada família presente hoje aqui, Pai. Porque fizeram a melhor escolha das suas vidas, Pai. Estar aqui na Tua casa e poder te adorar e te louvar, Pai querido. Pai querido, Pai de amor, é no nome santo, Pai, do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Nós pedimos e agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Amém. Eu quero convidar aqueles que quiserem e puderem se colocarem de pé para adorarmos juntos ao nome desse Deus maravilhoso do qual nós servimos. E o canto que nós cantaremos agora diz: grandes são as tuas obras, todas as nações virão e adorarão diante desse Deus maravilhoso. Grandes são as tuas obras.
Pai, diante da Tua presença santa, santa e maravilhosa, ó Pai, nos achegamos nessa hora, Deus bendito, com o nosso coração, ó Pai, desejoso, ó Pai, por ter mais do Senhor, porque grande sim, Senhor, são as Suas obras, a obra que o Senhor fez através de Cristo, Pai, que traz sobre cada um de nós a justiça dele, Senhor. É por isso que nós, nessa noite, podemos nos achegar diante do Senhor, não por merecimento nosso, Senhor, não por nada que venhamos a fazer diante do Senhor, mas simplesmente pela justiça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, Senhor. Deus bendito, venha de encontro, ó Pai, às nossas vidas, Deus. Transborda o nosso coração, ó Pai, com a Tua presença, Senhor, com o Teu Santo Espírito, Senhor. Venha aquecer o nosso coração diante do Senhor e nos ajuda, Pai, a glorificar o Teu nome, Pai, a fazer o Teu nome conhecido, o Teu nome grande entre as nações. Mas acima de tudo, Pai, seja grande em nossas vidas, seja Deus em nossas vidas, Pai, governe o nosso coração diante da Tua presença. Deus maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Pedimos que o Senhor venha com poder e graça, Pai, sobre essa igreja reunida nesse lugar. Venha transbordar a cada coração, ó Pai. Nós estamos louvando o Teu nome, Senhor. Nos ajuda, Pai, cada dia, Senhor, que a nossa vida seja um louvor suave e agradável diante da Tua santa e majestosa presença. É a nossa oração, ó Pai, no nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Esse nosso cântico fala que ao único que é digno de receber a honra e a glória. Nenhum homem, nenhuma criatura é digna de honra e louvor. O nosso Deus sim. Ele que é o único que é digno de receber essa honra, glória, força e poder.
desse Deus que é único, que é digno de receber, que a honra, que a glória sejam dadas a Ele. Nosso último canto então fala, esse Deus que é poderoso, digno de receber honra e glória, é o Deus supremo, Criador de todas as coisas. Não há outro Deus igual ao nosso Deus, Deus supremo é.
convidar o irmão presbítero Ari, que estivesse orando nessa hora, uma oração de gratidão a Deus por esses louvores, pelas nossas vidas, pela vida de cada um dos nossos irmãos aqui nessa hora. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por este momento tão precioso, Senhor. Maravilhoso estar na Tua presença, como acabamos de cantar agora. Se não fosse a Tua graça e o Teu amor, como foi lido nesta noite a Tua palavra, se não fosse a Tua misericórdia, Senhor, não poderia haver alguém que pudesse nos defender, não poderia haver alguém que pudesse nos salvar, mas a Tua misericórdia e bondade e o Teu perdão, que nos perdoou de todas as nossos pecados, de todas as nossas transgressões que tínhamos contra Ti. Muito obrigado por esse momento, Senhor, porque vimos aqui a cada irmão que está Te louvando, Senhor, Te adorando. Nós carecemos da Tua graça e do Teu amor a cada dia. Por isso Te pedimos, Senhor, permita que, estendendo as Tuas mãos sobre nós possamos prostrar-nos diante de Ti nesta noite e adorar a Teus pés com o nosso louvor e com a nossa adoração. E com esse culto, Senhor, de gratidão a Ti nessa noite, por este momento em que estamos aqui diante de Ti. Nos perdoe novamente, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os amados podem se sentar. Ei. Esperar o meu cameraman ali chegar para dar uma mala. Ei. Tá bom? Tá certo. Valeu. Boa noite a todos mais uma vez. Muito bom ter cada um de vocês aqui juntos na casa do Senhor, adorando ao nome do Senhor. Hoje é uma noite especial, com bastante gente nos visitando, né? Começar aqui pela frente, essa família querida que já veio algumas vezes aqui com a gente, o irmão Bruno, a Fernanda, a dona Marilene, mãe Bruno. Sintam-se à vontade, os irmãos que são da Igreja do Jordão. Sintam sempre à vontade no nosso meio, aqui no nosso meio aqui, o senhor Vanilton, esposa da dona Nelly, que Deus abençoe grandemente a vida do senhor. Quinta-feira já esteve com a gente aqui presente. Seja sempre bem-vindo, meu irmão. E aqui o meu irmãozinho Simon, né, que eu conheci agora há pouco tempo, está caminhando junto com a gente aí. Sinta-se à vontade, meu irmão. Depois, no final do culto, você cumprimenta os nossos irmãos visitantes, tá bom? E eu quero nessa noite continuar com os irmãos, né, nossa série de pregações aí no livro, né, no livro de Samuel. E hoje eu quero compartilhar com vocês 1 Samuel capítulo 5, nós leremos o capítulo todo, são 12 versículos apenas. 1 Samuel capítulo 5, leremos o capítulo todo, de 1 a 12. Hoje também nós tivemos a vida da Raquel no louvor, né? Sexta-feira eu botei no grupo da igreja, aqueles que quiserem fazer parte, nos ajudar, que saiu na sexta-feira, uma sexta-feira sim, a outra não, a gente vai ensaiar também o louvor. Você que queira soltar a sua voz, estão procurando os talentos aqui, né? The Voice Kids não, né? The Voice Brasil, né? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este.
Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, este estava caído, Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços, diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar, e dele ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não pisam o limiar em Asdod, até ao dia de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiro e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate. E depois de cidade em cidade, e a levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigava duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até ao céu. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, diante da Tua palavra santa, maravilhosa, nós nos achegamos nessa hora, louvando a Deus, louvando ao Senhor, ó Pai, por esse privilégio, Pai, de poder, junto com os meus irmãos, de maneira livre, abrir a Tua palavra, falar a respeito do Senhor, e que o Senhor nessa noite, ó Pai, venha ministrar o nosso coração, ó Pai, de uma maneira poderosa, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Necessitamos da Tua presença, Senhor. Somos tão fracos, pecadores, Senhor. Mas que o Teu Espírito Santo, Pai, possa iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração diante do Senhor, Pai. E que sejamos, Senhor, transformados, Deus, de dentro para fora, pela Tua palavra, que é poderosa, que é capaz de fazer maravilhas no meio da Tua igreja. Abençoa cada um dos meus irmãos, ó Pai, aqui nessa noite. O Senhor conhece o coração de cada um deles, ó Pai. Só o Senhor conhece, Pai, como cada um chegou aqui nessa noite. Eu oro para o Senhor, Pai, de uma maneira maravilhosa. Esteja indo de encontro à vida de cada um deles, os abençoando, abrindo o seu entendimento, guardando a vida e a família de cada um deles, Pai. Obrigado por esse momento, ó Pai, da Tua palavra. No nome santo do Senhor Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Israel foi vencido no campo de batalha. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos, junto com a arca do Senhor. E a arca foi levada junto com os filisteus. Ao ouvir a notícia de que a arca tinha sido roubada, Eli, o sacerdote de Israel, cai para trás da sua cadeira, quebra o pescoço e morre. A nora de Eli, mulher de Finéias, está grávida. E ao ouvir essa mensagem, ela entra em trabalho de parto e dá à luz ao menino e o chama de Icabô. Foi-se a glória. Depois disso, ela morre. O cenário de Israel era desolador. Não havia mais juiz, não havia mais sacerdote, não havia mais a arca do Senhor. O sinal da presença do Senhor tinha sido levado e acabou. Foi-se a glória. Talvez o sentimento do povo de Israel era que Deus havia sido derrotado pelos deuses dos filisteus.
acabou a glória, acabou a presença. O único que podia salvar o povo tinha sido levado cativo pelos filisteus. E o sentimento dos filisteus era o sentimento de quem? Alegria, de triunfo. Vencemos o Deus de Israel. Ele foi um Deus poderoso no Egito, castigou o Egito, mas com Dagon, ele não tira farinha. Dagon é diferente. Dagon é mais forte que o Deus de Israel. Mas não sabiam eles, e nem Dagon, o que estava prestes a acontecer. Eles iam experimentar, aquele povo ali, o poder da mão do Senhor. Tanto Dagon como os filisteus, eles iriam experimentar o poder da mão do Senhor. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa hora. O poder da mão do Senhor. Em primeiro lugar, o poder da mão do Senhor sobre os falsos deuses. Os filisteus tomaram a arca no campo de batalha e levaram de Ebenezer até a cidade da Filistia, Asdod, aproximadamente 40 quilômetros. E eu imagino que eles iam caminhando com a arca do Senhor, cantando, fazendo musiquinha. Passou um avião e nele estava escrito que o Dagon é o bonzão. Coisa do tipo. É canja de galinha, arruma outro Deus para jogar na nossa linha. Eles iam cantando, se alegrando, fazendo musiquinhas. Imagina o coração desses homens. Aquele Deus poderoso, aquele Deus que venceu os egípcios, com pestes, com sinal, com prodígio, que havia aberto o mar vermelho, agora tinha sido derrotado pelo rei, pelo Deus Dagon. Imagina o sentimento, a alegria desses homens, cantando, fazendo musiquinha, zombaria da parte de Deus. E o versículo 2 nos diz que tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon junto a este. Porque esse era um costume da época, porque não era apenas uma luta entre os exércitos, mas sim o Deus daquele exército contra o Deus do outro exército. E nesse caso eles levaram a arca de Deus e colocaram como um troféu diante de Dagon, o rei dos filisteus. E esse Dagon, ele era, essa palavra Dagon, né? Tanto significa peixe como cereal. E era um Deus que era adorado nessa época pela colheita, pelos cereais. A parte de baixo desse Deus era peixe e a parte de cima era uma parte de homem. Dagon era o principal Deus daquela região, tanto da Mesopotâmia, tanto de outras cidades que ali próximas, né? Então eles colocaram a arca do Senhor, como um sinal de derrota. O Deus de Israel havia sido derrotado. Dagon venceu o Deus de Israel. Dagon era conhecido como o pai de Baal. Lembra o Deus de Baal que a gente já falou aqui? De Elias, os profetas de Baal? Em uma outra ocasião da história, eu quero ler com vocês, Juízes 16, 23, quando os filisteus também associaram a vitória contra Sansão a Dagon. Abra comigo lá a sua Bíblia. Volta um pouquinho para trás, Ruth e Juízes. Juízes capítulo 16. Versículo 23, Juízes 16, 23. Voltando para trás um pouquinho, né? Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagon, para se alegrarem e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. No decorrer do capítulo, você pode ler na sua casa, quando você chegar em casa, Sansão, ele coloca a mão entre as colunas do templo, e ele ora a Deus, e Deus entra nele novamente, e ele com a sua força derruba aquelas pilastras, aquelas vigas, e as pessoas morrem soterradas. 3.000 pessoas morreram soterradas. Aí a gente viu a incapacidade
de Dagon. E agora a incapacidade, a impotência de Dagon seria manifesta novamente. Porque o versículo 3 do texto que nós lemos diz que, levantando-se, porém, de madrugada os dias Dori, no dia seguinte, eis que estava o quê? Caído Dagon com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e tornaram a pô-lo no seu lugar. Dagon estava prostrado com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E esse prostrar com o rosto em terra era uma expressão usada para submissão, o reconhecimento do poder daquele que subjugou. E Dagon estava ali com o rosto em terra. Ele que havia sido considerado vitorioso, e os moradores da cidade não assuntaram, não perceberam de imediato que isso poderia ser algo da parte de Deus. E no dia seguinte eles foram lá. E o que aconteceu? Dagon estava com a cabeça e com os braços cortados, e de bruço prostrado diante da arca do Senhor, prostrado, prestando uma homenagem, se curvando diante do poder do nosso Deus. Ao contrário do povo de Israel, que zombava, que não levava o Deus a sério, até mesmo essa divindade se prostra diante do poder, diante da grandeza do nosso Deus. E encontra-se ali então de bruço, com os braços e com uma cabeça cortada, e o limiar era essa divisão dos pisos, e ali caiu a cabeça e os braços de Dagon, e isso foi um sinal tão forte, que até os dias de hoje, até o dia que Samuel que foi escrito, eles não pisavam, porque achavam que o poder de Deus iria amaldiçoá-los. E essa prática, meus irmãos, de cortar a cabeça e de cortar a mão, era um sinal de quando um exército vencia o outro. Aqueles prisioneiros de guerra tinham a cabeça cortada e os braços cortados, e eram apresentados em sinal de zombaria, em sinal de dizer que nós vencemos aquelas pessoas. E diante dessa situação, nós vemos Dagon, o Deus vencido, o Deus que não pôde livrar aquelas pessoas no tempo de Sansão, é o Deus que se prostra diante da presença maravilhosa do nosso Deus. E o povo, então, ao ver isso aí, eles atribuem: o que está acontecendo com a gente? Por que esse Deus de Israel nos feriu? Por que a gente capturou a arca de Deus e está pesando a mão dele sobre a gente? Então eles atribuíram o poder à arca. O que aconteceu na terra dos filisteus, ele mostra para cada um de nós que Deus não pode ser aprisionado, Deus não pode ser preso, Deus não é um ser limitado que é colocado numa caixa e fica ali. E ele mostrou em terras estrangeiras o poder dele. Por mais que Israel pensasse que a glória de Deus tinha acabado, que Deus tinha sido levado cativo, Deus está vivo. Deus, ele é espírito, e não há nada na terra capaz de conter o poder do nosso Deus. Eles acharam então que, pelo fato de a arca ter sido levada, Deus tinha sido derrotado por Dagon. E esse episódio mostra o poder de Deus. Diante do Senhor, os deuses, eles se prostram. Isso aconteceu com Dagon. E Dagon precisou de ajuda para ser colocado de pé. Precisou de ajuda para ser colocado de pé. E diante do nosso Deus, todos os deuses precisam cair. Dagon caiu prostrado diante da majestade de Deus. E nós, meus irmãos, nessa noite, quais são os nossos deuses? Nós costumamos a criticar uma religião que tem na sua parte de culto o uso de imagem. E nós? O que nós temos como deuses nas nossas vidas?
João Calvino disse que o coração humano é uma fábrica, uma máquina de fazer deuses. E são muitos os deuses modernos. São muitos os deuses que tomam em nossas vidas o lugar do verdadeiro Deus. Porque muitas das vezes nós nos encontramos assim como o povo de Israel, que atribuiu o poder de Deus ao objeto da arca de Deus. E eles acharam que pelo fato de ter sido levada, Deus tinha morrido, Deus tinha sido preso, o poder de Deus havia acabado. E nós, inconscientemente, quando adoramos outras coisas, a não ser o nosso Deus, nós fazemos igual o povo de Israel. Limitamos o poder de Deus, colocamos Deus numa caixa. Eu posso citar alguns deuses modernos, deuses que nós cultuamos. Nós cultuamos, a nossa geração, a geração que cultua os filhos. Há filhos que tomam um lugar na família maior do que o lugar de Deus. Há uma geração de pais que se prostram diante dos seus filhos. Os filhos são colocados em um pedestal acima do nosso Deus. Uma carreira pode ser um Deus nas nossas vidas. Nós queremos tanto algo, queremos tanto alcançar alguma coisa que aquilo acaba se tornando o nosso Deus, o nosso corpo perfeito. A busca por um corpo perfeito pode se tornar um Deus nas nossas vidas. O status, hoje, o tempo das mídias sociais, as curtidas, as visualizações podem tornar-se um Deus em nossas vidas. E diante de tudo isso, meus irmãos, diante do Senhor, esses deuses, assim como Dagon, precisam cair e se prostrar diante do Senhor, porque nós somos uma geração autossuficiente. Nós até conseguimos viver um evangelho, um cristianismo sem Cristo, porque nós estamos tão baseados na nossa inteligência, na nossa força, que nós sim conseguimos viver uma vida longe de Deus, e é o que as pessoas do mundo, elas falam hoje. Tu vê que as pessoas, elas estão tão satisfeitas com a vida delas, que elas não precisam de Deus. Eu não preciso desse Deus de vocês. Eu sou bem sucedido, eu tenho dinheiro, eu tenho uma boa carreira, para que eu vou lá na igreja buscar a Deus? Isso é coisa para gente mal resolvida, isso é coisa para gente fracassada. Mas nós sabemos que uma vida longe do nosso Deus não tem sentido nenhum, ou não é assim? Qual significado tem na vida se não for andar diante do Senhor? Porque o nosso coração, sendo uma máquina de criar ídolos, nunca seremos satisfeitos com as coisas. Porque as coisas, elas não mudam com o passar do tempo. Você não compra um Fusca e ele vira um Jetta, não. Seria ótimo se fosse assim, né? O meu golzinho viraria um negócio maior. Mas as coisas permanecem iguais. E nós que somos inquietos, o que acontece? Enjoamos das coisas, não é assim? A gente dá um brinquedo com uma criança, ela brinca. Às vezes brinca com uma caixa, não brinca com um brinquedo, mas brinca e depois deixa de lado. Então, as pessoas do tempo atual, que acham que não precisam de Deus, não precisam de Deus, estão tão perdidas quanto aqueles que estão diante de Deus, vivendo um cristianismo sem Deus, vivendo uma vida longe da vontade do Senhor. Apocalipse 3,17, a igreja de Laodiceia: eis que eu estou rica, eu estou abastada, eu não preciso de mais nada. E Cristo vai falar para ela: tu és pobre, miserável e nu. Então, nessa autossuficiência, quando nós achamos que não precisamos tanto de Deus assim, eu consigo levar a minha vida. Basta que eu venha aqui na igreja, eu faço os meus rituais,
foi isso que levou o povo de Israel a ser derrotado na batalha. Foi por isso que a arca foi levada embora, porque eles não tinham relacionamento com Deus. Nós falamos isso no ano passado. Não falamos isso? Eles não tinham relacionamento com Deus. Eles viam em Deus um amuleto, um objeto que eles poderiam ser beneficiados sem ter um relacionamento. E isso não funciona em lugar nenhum. Todos os nossos relacionamentos precisam de convivência, de experiências. E isso pode se tornar um Deus nas nossas vidas, a religiosidade. Podemos viver a vida inteira dentro da igreja sem ter um relacionamento, sem ter um encontro com Deus. E ora, que vida sofrida e sem sentido, uma vida de alguém que está diante do Senhor, na casa do Senhor, louva a Deus, mas o seu coração não conhece a Deus. Ele criou um ídolo, um Deus que se chama religiosidade. Então, diante do Senhor, todos esses ídolos que eu citei aqui, você pode me citar vários outros. Cada um de nós tem as nossas fraquezas, cada um de nós tem um ídolo. E isso precisa cair por terra diante do Senhor. Porque a mão de Deus foi pesada sobre o Deus Dagom. E ela é pesada sobre aqueles que colocam outras coisas no lugar que é devido a ele. Esse povo aprendeu a duras custas o poder da mão de Deus. A mão de Deus pesou sobre esse Dagom, pesou sobre aquela população, ao ponto de eles reconhecerem, sim, foi a mão de Deus que pesou. Nós, com as nossas musiquinhas, achamos que tínhamos capturado, vencido o Deus de Israel. Mas ninguém, nem força, nem poder, é capaz de aprisionar o Deus Criador de todas as coisas. Isaías é maravilhoso. Ele conta todas as estrelas e chama pelo nome. E segundo os especialistas, há mais estrelas nos céus do que areia em todas as praias do mundo. E ele pega a concha dos mares na sua mão. Olha o tamanho desse Deus maravilhoso, que nós trocamos por uma simples religiosidade, uma superficialidade. E é um convite de Deus nessa noite, para abandonarmos esses deuses diante do Senhor, e sim conhecer e se relacionar com esse Deus que é vivo, é um Deus que fala, é um Deus que transforma as nossas vidas. Mas em segundo lugar, o poder da mão de Deus sobre os inimigos. Dagom, o rei, o Deus dos filisteus, precisou o quê? De ajuda para ser levantado e colocado no lugar onde ele era adorado. Agora ele se encontra sem a cabeça e sem os braços, um sinal da impotência dos deuses criados por mãos humanas, que são adorados em tantos lugares. E como eu já falei, todos esses deuses modernos de nada significam diante da grandeza do Senhor dos Exércitos. Porque é engraçado que Dagom estava sem os braços, e o versículo 6 vai nos dizer que a mão do Senhor pesava sobre aquele povo, e o caos se instalou na cidade, e o Senhor feriu aqueles homens o quê? Com tumores, e segundo os estudiosos era peste bubônica, porque lá no capítulo 6, versículo 4, quando eles devolvem a arca, eles fazem sim 5 deuses, a oferta de 5 ratos e 5 tumores, como uma oferta por ter ofendido o Deus de Israel. Então o caos tomou conta daquela cidade, as pessoas estavam com tumores embaixo das axilas, ínguas nas virilhas,
e axilas. E diante dessa situação, os moradores reconheceram que era a mão de Deus que estava pesando. Eles tiveram uma ideia: vamos fazer um conselho. Reuniram-se os príncipes e as pressas. O que é que nós vamos fazer? O versículo 7 nos diz: vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre o nosso Deus Dagom. Então eles reconheceram que era a mão do Senhor que estava fazendo aquilo. Estavam sofrendo não somente eles, mas também o Deus que eles adoravam. E os moradores de Asdod, em pânico: vamos levar para outra cidade. Vamos levar para outra cidade, vamos levar para Gate. Porque o que eles acharam? Isso aí é uma coincidência. Não significa que o Deus de Israel está irado com a gente, não. Isso é uma coincidência, porque ali naquele lugar a infestação de ratos era coisa medonha de se ver. Os navios de filisteus eram abarrotados de ratos. Então eles falaram assim: não, isso aí é alguma coisa que aconteceu, alguma coincidência. Vamos levar até Gate. Mas quando eles chegaram em Gate, a mão do Senhor pesou novamente. O versículo 9 nos diz que a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror, pois feriu com tumores os homens, tanto os homens grandes como as crianças. E eles perceberam que não era algo natural, não era coincidência. E eles mandaram a arca até Ecrom. Chegando em Ecrom, a mão do Senhor pesou novamente sobre aquele lugar. E dessa vez, os príncipes reconheceram que era a mão do Senhor que estava pesando sobre eles. E o Senhor fez estrago no meio daqueles inimigos, por onde passou, demonstrando que o poder dele não se limita apenas a um objeto. O poder do Senhor, ele transcende a nossa imaginação. E eles acharam que tinham capturado esse poder. E o versículo 12 nos diz que o clamor daquela cidade subiu até os céus, assim como os egípcios clamaram com a morte do primogênito. Eles clamaram para que a arca saísse do meio deles. Tamanho foi o estrago que o Senhor fez naquele povo. Eles tiveram que reconhecer o poder do Senhor. Tiveram que reconhecer que a mão de Deus, ela pesa sim sobre aqueles que se levantam contra a igreja, sobre aqueles que se levantam contra a palavra do Senhor. Em todas as épocas quiseram calar a voz do Senhor e nunca conseguiram e nunca vão conseguir. Há muitos inimigos de Deus hoje declarados, tantas ideologias, tantos governos que são contra os princípios da palavra do Senhor, e eles sim sofrerão com o peso da mão do Senhor, porque de Deus ninguém zomba. E diante dessa palavra, nós vemos Cristo, que venceu os nossos maiores inimigos. Nós vemos Cristo, no qual todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará que Ele é Senhor. Nós vemos o poder de Deus sobre os inimigos. Por mais que nós soframos com perseguições, por mais que a igreja seja perseguida e tantas pessoas tenham morrido pelo mundo afora, por causa dos inimigos da igreja, a mão do Senhor há de pesar sobre os seus inimigos. E nós temos Cristo vencendo o nosso maior inimigo, que era a morte. Cristo venceu os nossos inimigos. E por isso nós podemos nos achegar diante do Senhor, para ter com Ele um relacionamento de pai para filho, um relacionamento onde a gente venha crescer diante dEle, onde a gente venha experimentar a presença de Deus, que é maravilhosa, que enche o nosso coração, que transforma a nossa vida.
A morte de Cristo não foi para que eu e você venhamos a nos satisfazer com migalhas. E é o que às vezes nós estamos fazendo. Nós estamos satisfeitos com migalhas. A gente não consegue cavar mais profundo diante do Senhor e conhecer os segredos do coração do Senhor e ser tocado por Ele e ter o sentimento de o quanto Ele nos ama, de o quanto Ele trabalha em nosso favor. Que coisa maravilhosa seria se todos nós entendêssemos que a religiosidade, que os nossos deuses não nos conduzem a Deus, pelo contrário, eles afastam-nos de Deus. E quantas vezes, meus irmãos, nós estamos diante de uma refeição saborosa e a gente se contenta apenas em olhar, e Deus nos chama a irmos mais longe, irmos mais além, porque Ele é um Deus vivo, que pesa sobre os falsos deuses e que pesará sim sobre aqueles que se levantam contra a sua vontade, todos aqueles que zombam o nome do Senhor, todos aqueles que perseguem a igreja do Senhor, assim como o povo filisteu. E nesse pesar da mão de Deus há o reconhecimento, porque o texto de Filipenses, capítulo 2, do 9 em diante, para mim é algo maravilhoso. Porque o nome de Deus, o nome de Jesus está acima de todo o nome. Para que o nome de Jesus se dobre na terra, embaixo da terra, todo joelho terá que se dobrar diante dele. E toda língua vai ter que confessar que Ele é Senhor das nossas vidas. Oh, glória! Que coisa maravilhosa! Todos esses inimigos hoje que matam, que manipulam tanta gente, vão ter que se prostrar diante do Senhor e confessar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eu te convido nessa noite, meu irmão, minha irmã, te encorajo a buscar mais a parte de Deus. Eu creio que quando a gente estava falando aqui, o Espírito Santo tocou no teu coração, cada um sabe aquilo que tem tomado o lugar de Deus na nossa vida. Enquanto isso acontecer, nós nunca experimentaremos a graça, a presença, o amor maravilhoso do nosso Deus. Há um convite da parte de Deus para ir mais fundo, mais longe, onde a gente é tocado, onde a gente é transformado por esse Deus maravilhoso. O poder da mão do Senhor. A mão do Senhor, ela esmaga. A mão do Senhor, ela molda. A mão do Senhor, ela arranca as nossas impurezas, os nossos pecados e faz sim que nós andemos diante dele. Para isso precisamos honrá-lo e tê-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém. 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 Vamos tocar de pé. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua palavra, Senhor, lida nessa hora, nós nos achegamos diante da Tua presença, Senhor, envergonhados, Senhor. Envergonhados, Senhor, porque nós temos nos satisfeito, Senhor, com migalhas, Senhor, diante daquilo que o Senhor é, diante da Tua majestade, diante da Tua grandeza, Senhor, diante da Tua santidade, ó Deus Santo, ó Deus maravilhoso. Quebra o nosso coração, ó Pai. Quebra o nosso coração diante da Tua presença, Senhor. Transforma, Pai, o nosso coração, Senhor. E coloca em cada um de nós, Senhor, o desejo, Senhor, de Te buscar, ó Pai.
Quebra esses falsos deuses em nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Pai, a te buscarmos verdadeiramente, Senhor, porque é isso que a nossa alma anseia, Senhor. E nós temos ido em tantos lugares, Pai, que não satisfazem, Senhor, porque é só a Tua presença, Pai, que vai encher o nosso coração, ó Pai. É só a Tua presença, é só o Teu Espírito Santo que vai transformar e transbordar o nosso coração. Enquanto isso não acontecer, ó Pai, nós temos corrido atrás de tantas coisas, Senhor, tentando achar o significado da nossa vida, Senhor, em tantos lugares, Pai. E isso, Senhor, tem nos afastado da Tua presença, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nessa noite, ó Pai. Venha com poder e graça, Pai, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre a minha vida, Senhor. Oh, Pai, quanto eu careço, ó Pai, da Tua misericórdia, Senhor, da Tua presença. Fortalece o nosso coração, Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Que o Espírito Santo esteja nesse lugar, ó Pai, tocando em cada coração, ó Pai. Abençoando, Senhor, cada relacionamento, Senhor. Abençoando cada casamento, Pai, diante da Tua presença, Senhor. Vai restabelecendo, Senhor. Vai trazendo perdão, Pai. Vai trazendo graça diante do Senhor. Vai trazendo cura física, espiritual, Pai, emocional diante da Tua presença. Oh, Deus maravilhoso. Nós Te louvamos, Senhor. E queremos sim, Senhor, entronizar o Senhor no nosso coração. Que nada venha concorrer à Tua presença, à Tua majestade, à Tua presença que é real e maravilhosa. Nos ajuda, Pai, a ter esse anseio de buscar no Senhor o sentido para nossas vidas, porque nós nascemos para te adorar, nascemos para ter comunhão com o Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vamos receber a bênção e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, nosso eterno, bondoso Pai, que anseia por relacionamento com cada um de nós. A comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, a Igreja de Cristo, espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.